E aí, galera? Tudo bem? Estamos aqui novamente, depois de um bom tempo, né? Estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Hoje tem uma convidada muito especial, a doutora Ananda Ruguet. Daqui a pouquinho ela está chegando aí e um monte de gente legal está entrando. Olha que maravilha! Enche meu coração de alegria e amor. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Valéria, Emiliana, linda. Que bacana, gente. Muito legal. Daqui a pouquinho a Nanda aparece aí. Eu não sou uma expert em live, mas vamos lá. O som tá bom? Vocês me ouvem bem? Alguém faz um sinalzinho aí? Fernanda, Laís. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém? Ah, bacana, legal. Obrigada, viu? De avisar. Sheila. Valéria, obrigada, querida. Obrigada, Emi. A Nanda entrou. Pedi permissão aqui, Ananda. Vamos ver como é que eu faço. Peraí. E eu não tô localizando aqui. Pede permissão, Ananda, que eu não tô conseguindo. Oi, Adriana. Pronto, querida. Tudo bom? Boa noite, Tudo bem, e Ananda. você? Boa noite. Eu tô Boa bem, noite. tá tudo jóia. Tá chovendo aqui em São Paulo, e aí? Aqui não, aqui tá bem seco e bem quente, já não chove faz um tempo já. Oi? Aqui Travou, o já que não você chove falou? faz um tempo. Tá Legal, tá seco e chovendo aqui quente. agora. Então, aqui tá chovendo agora, tem um barulhinho de chuva, eu adoro barulho de chuva. Ananda, primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite. A Ananda é uma pessoa muito especial, né? Médica, especializada em ginecologia, obstetrícia, pediatria ayurvédica, mãe de dois lindos, né? Uma menina e É um verdade. menino, Mila e Benjamin. E é isso, está aqui com a gente, é um privilégio para a gente te receber, Ananda. Eu queria falar assim rapidamente, antes de te dirigir aí a palavra para você também se apresentar um pouco. Mas a Ananda, nós nos encontramos, nos conhecemos numa universidade, no curso de É mesmo. fitoterapia. E foi muito especial a Ananda que me indicou esse caminho maravilhoso. Eu só tenho a te agradecer. É muito emocionante para mim esse resgate, né, de alma, de tudo, e assim, eu sou eternamente grata a você por me apresentar esse caminho, esse caminho de leis naturais, esse caminho de resgate, esse caminho de reconhecimento dos ciclos naturais da vida, e estar aqui com você agora, acho que como forma de gratidão e celebrando, né, como se você fosse minha madrinha no Ayurveda. Então, poxa vida, eu fico muito feliz, de verdade, e cada dia que eu atuo com a Ayurveda, eu sinto meu coração transbordar de amor, de alegria e de realização. Então, queria que você falasse um pouco, Ananda, do seu trabalho como médica ginecologista, obstetra, especialista, né, na saúde da mulher e da criança, o quanto é importante todo esse momento que a gente está vivendo, onde as mulheres buscam esse movimento feminino, mas a gente sabe que o feminino não está só na mulher, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, como que você chegou, como que você escolheu dentro do Ayurveda, enfim, eu quero perguntar tanta coisa, eu vou ter que me focar aqui para a gente não se perder. Mas fala um pouco, Ananda.
Boa noite a todos. Boa noite, Adriana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, porque é mesmo a gente se encontrou nesse curso, né, de fitoterapia e eu senti alguma coisa que você tinha o perfil total de ir para esse conhecimento, que você ia gostar muito. Na verdade, eu acho que o conhecimento do Ayurveda é um conhecimento da vida, né? O próprio nome já diz. É um conhecimento, como você falou, das leis naturais que regem o universo, que regem o nosso funcionamento, o nosso corpo. E chega um momento que todos nós vamos ter que nos conectar com esse conhecimento, de alguma forma, vindo de algum lugar, porque seja quem apresentar esse conhecimento, né? Porque esse é o conhecimento verdadeiro. Não porque eu faço o Ayurveda há muito tempo, mas porque a gente sente internamente que o que o Ayurveda faz é simplesmente interpretar o universo, as leis, o fato de que existe uma lei, né, ou uma energia primordial que evolui todas as coisas, que coloca todas as coisas num caminho só. Então, o Ayurveda basicamente é a interpretação do que a gente vê, do que a gente vive, das leis primordiais, e não uma medicina simplesmente, né? E eu acho que nesse sentido, todo mundo que vive essa questão das plantas, que trabalha com medicinas naturais, com formas de curas naturais, tem que conhecer o Ayurveda, né? O Ayurveda tem que chegar nessas pessoas e depois se expandir para outras pessoas de forma geral, que sempre ajuda muito, assim. Então, o meu caminho, eu tive a sorte de nascer com um pai que já praticava yoga e Ayurveda de sempre, de muito pequeno, né? Quando eu terminei de fazer medicina, de alguma forma também, porque convivi com ele, acompanhava ele, sempre soube que eu queria fazer medicina, né? Isso sempre foi uma certeza. Mas, depois que eu terminei de fazer medicina, eu já tinha feito, inclusive, curso de terapeuta Ayurveda antes, eu estava pronta para ir para a Índia fazer um curso de clínica médica e Panchakarma, me especializar nisso. E no último momento, quase que antes de embarcar, eu senti um chamado, nem sei se eu posso falar assim, de que esse não era o meu ramo. De que, assim, eu gostava da clínica médica, gosto ainda muito, mas que alguma coisa me chamava mais para esse lado de saúde da mulher. E aí eu fui. E eu Legal. estudei ali, lá na Índia por um tempo e me conectei completamente. Aquilo foi entrando assim aos poucos, mas muito fortemente na minha vida, né? Muito fortemente. De Ah, forma que me Nanda, fez tem. compreender É, coisas que não só do meu corpo, do meu funcionamento, ou como uma medicina, mas de compreender coisas até no nível espiritual, no nível de força da mulher, o que significa ser mulher, dessa força feminina, né? Como essa força impacta na coesão de todas as coisas. muito bacana, Nanda, muito bacana. Quando eu te conheci, eu estava num caminho, né? Eu fiquei 11 anos no Instituto Xamânico, que estudava muito isso, né? Porque é uma linha espiritual também, que trata muito Uhum. das leis naturais. E aí, quando eu cheguei no Ayurveda e fiz todo esse resgate, é como se eu estivesse indo para o berço de tudo aquilo que eu tinha vivido. Exatamente. Então, é muito maravilhoso e realmente, de novo, é um grande privilégio estar aqui com você. E você tem muita coisa para contar para a gente vai trocar figurinha aqui. Eu vi um post Tá. seu falando de fumigação, de queima de ervas. Queria também que você falasse um pouco disso depois, porque a ideia de desenvolver essa live foi exatamente isso. Fiz até um Uhum. roteirinho aqui para a gente seguir mais ou menos, mas vamos começar, Nanda, falando da importância de comungar com as plantas medicinais para ser parte de toda essa força de transformação, né? Tanto na mulher, ou na criança, ou nesses ciclos da vida. Como que você entende isso? Como que é possível trabalhar com uma planta na transformação? Considerando aí que a gente vive hoje pessoas extremamente ansiosas, estamos passando ainda por essa pandemia, gera uma ansiedade, gera um processo de depressão, processo de vazio, outras doenças femininas muito recorrentes. Então, eu queria falar
perguntar para você, na realidade, como se tornar parte, como ser extensão de uma planta que traz tanta cura. Olha, assim, eu acho que você que tem as duas visões, a visão da medicina chamada moderna e a visão do Ayurveda, vai entender bem o que eu estou falando. Assim, quando a gente, mesmo quando a gente faz fitoterapia, dentro do conceito da medicina moderna, o que que a gente faz? A gente tira o princípio ativo, a gente tira ali todos os metabólicos secundários, ou um específico que a gente quer, estuda aquilo ali, coloca condensado dentro de uma cápsula e dá para o paciente. Isso vai ter efeito? Vai ter o efeito que aquele ativo ali vai provocar. Agora, a visão das medicinas holísticas, da medicina ayurvédica, é diferente. É que quando a gente usa uma planta, nós estamos usando todos os corpos da planta. Assim como nós, seres humanos, somos formados de diversos corpos, a planta também é. Então, a gente tem um corpo físico, onde ali na planta estão os ativos e eles vão agir. A gente tem também um corpo energético e até um corpo mental da planta. Cada planta tem uma individualidade energética, tem um potencial energético. Os componentes, quando a gente usa a planta toda, eles têm um sinergismo entre si, uma conversa entre si. Então, quando a gente consome a planta, a gente vai ter aqui aquela ação esperada, as reações adversas, mas aquela planta também vai, a individualidade da planta conversa com a nossa individualidade, né? Então, cada planta vai agir de forma diferente em cada pessoa. Porque são pessoas diferentes, plantas diferentes. A gente espera uma certa reação, né? Exige o estudo para que a gente tenha uma reação esperada, mas é dentro de um espectro de possibilidades de reação, porque a planta também conversa, né, com o corpo espiritual, com o corpo mental e causa vibrações nesses corpos. Então, vai muito além só de utilizar a parte bioquímica da planta. E o que acontece hoje em dia, quando a gente vai fazer um tratamento, a gente usa, óbvio, o tratamento não é só medicamentoso. A gente usa transformações e mudanças na rotina, no estilo de vida, mas também, ainda mais como você falou, no período atual, que é um período sui generis, né, que fora da curva, a gente precisa de coisas externas para ajudar a gente. Nem sempre é só a ação interna, a ação de vontade. Às vezes sobrepõe. Nesse momento da pandemia, existe um corpo também energético aí, de vibração, talvez em incerteza, em medo. E aí, quando a gente utiliza essa planta que vai transformar a gente, ou ajudar, inclusive num campo mais vibracional, né, isso tem aspectos muito positivos nesse sentido. É verdade. A questão de todo esse caminho feminino, a história da mulher, né, enfim, durante toda a jornada aí da humanidade, traz muito essa questão da força das águas, né? Eu aprendi assim também antes, enfim, a questão dos hormônios. Cada fase é marcada com vamos falar, uma quantidade, você vai falar com muito mais propriedade disso, uma quantidade de hormônio em cada fase da mulher. Então, como lidar, Ananda, se você pudesse trazer assim as principais fases de mudança de uma mulher e que tipo de planta hoje é utilizada em cada fase, não só por aquilo que você trouxe da questão dos constituintes, né, químicos, enfim, os ativos predominantes, mas em questão de potência vibratória dessa planta. Então, o quanto é importante avaliar e ressignificar uma jornada considerando essas fases hormonais e como lidar com essas fases para as mulheres que estão aqui agora nessa live, para aquelas que ainda vão assistir essa live, de passar por uma menstruação difícil, de passar por um período pós-gestação, um período de climatério, menopausa, enfim. Fala um pouco para a gente disso. Esse é um assunto bem complexo, né? Bem extenso, mas vou tentar resumir como se fosse uma linha da vida. A mulher, o bebê, independente se é homem ou mulher, quando nasce, ele já tem mais quantidade de água proporcional no corpo. Ele está numa fase CAFO, né?
E aí, essa fase CAFA, nessa fase CAFA da infância, os bebês, as crianças, elas já são extremamente sutis, elas já estão, assim, num aspecto de mais equilíbrio. As plantas que a gente vai usar para as crianças, que são seres que estão em desenvolvimento, construindo o tecido, construindo toda a parte mental, são plantas mais suaves, que não tenham muita potência interna, são plantas leves, que não vão causar nenhum desarranjo ou retirada de tecido intensa, porque as crianças elas têm essa delicadeza, né? Essa especificidade da gente não poder agir com muita força porque elas estão no período de construção. Aí, quando a menina chega na fase de adolescência, é a primeira grande fase de transição, porque é a primeira grande fase onde os hormônios começam aí a não surgir, mas ter maior efeito nessa mudança, né, das características sexuais secundárias. Essa fase é uma fase que a gente fala que é a transição para a fase pita da vida. Então, é uma fase que a gente estava ali toda receptiva, construindo as coisas, para uma fase em que eu vou ser mais ativa, porque eu vou colocar meu foco em construir coisas, construir família, trabalho, construir aspectos intelectuais, conhecimento. É uma fase em que eu preciso ter a força mais do fogo. Mas mesmo de forma geral, todos os indivíduos na fase adulta, né, nessa transição da adolescência para a fase adulta sendo mais pita, as mulheres têm uma característica mais das águas, como você falou. Porque nós sempre vamos ter a capacidade de nutrir, de trazer para nós, de proteção, porque é isso que a gente faz. A gente tem um aparato, inclusive físico, hormonal e mental, para ter essa energia mais nutritiva, uma energia mais de proteção. E é isso que as águas fazem. Protege, leva nutrição, distribui nutrição. Então a gente tem... Por isso que a gente é tão afetado pelas fases da Lua. Nada mais, a Lua controla as águas e a mulher tem maior, inclusive, quantidade de água e tem maior expressão, na verdade, dessa água no corpo, né? Então, essa é uma fase que também surge o estrógeno para a mulher, que é um hormônio extremamente feminino, que também tem essas características de proteção, de nutrição, de equilibrar a quantidade da água dentro do corpo. E nesse período a gente começa a ter ciclos. Como é que a gente trata dentro do Ayurveda a questão de, por exemplo, menstruações dolorosas, TPM, muito fluxo, pouco fluxo, observando os ciclos? Qualquer coisa que venha de problemas de ovulação ou de questões, desequilíbrios da menstruação, ervas vão ajudar. Mas a principal coisa é flutuar de acordo com o ciclo. Então, quando você está menstruando, é um período de limpeza, né, que você não pode se extenuar muito, obedeça isso. Na fase da ovulação, é uma fase que você está mais com energia mais gravitacional, trazendo para si. Você quer receber alguma coisa, receber um espermatozoide ali no caso. Então, é uma fase mais magnética, digamos assim. E a fase pós-ovulação é uma fase que a gente está com energia também mais de fazer coisas, mais de dentro para fora, né? Mais externa. Então, a gente pode ter mais liberdade para fazer o que quiser. Existe uma coisa dentro do Ayurveda que se chama paricharya, que são as rotinas diferentes em cada fase para a mulher. Nesse período, a mulher também provavelmente irá engravidar, e aí tem todas as rotinas para a gravidez, para o pós-parto, porque é outra mudança de eixo hormonal também. E quando a gente consegue levar essas fases até aqui, até a vida adulta, observando aí os ciclos, a menopausa acontece de maneira mais tranquila, né? Porque o que é a menopausa? Uma baixa forte, uma flutuação, depois uma baixa do estrógeno, do hormônio que é o hormônio feminino, justamente o hormônio que dá essa capacidade da gente concentrar mais as águas. Então, o que deve acontecer, a gente deve cuidar dos ciclos para chegar lá bem. Primeira coisa. Segunda coisa, para não ter uma baixa tão grande hormonal, a gente pode usar as ervas, que são ervas que a gente chama de ervas femininas, que tem dentro delas
um pouco desses fitoestrógenos, de moléculas, né, e vibrações semelhantes a esse hormônio que a própria mulher produz. Então, essas ervas vão ajudando também a ter uma menopausa mais suave. Sim. Não aleatoriamente, né, Ananda? Por isso que um bom acompanhamento, um terapeuta, um médico ayurvédico, até para saber quem é esse ser, né? Porque cada pessoa tem um tipo de menstruação, cada pessoa tem, depende tudo da constituição. A doutora Ananda trouxe, pessoal, essa questão do vata, do pica de kapha. Claro que hoje o foco não é falar de cada dosha, mas a gente também pode desenvolver isso em algum outro momento, em outra live, mas envolve aí os 5 elementos, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Então, cada pessoa difere uma da outra de acordo com a intensidade, a capacidade e a concentração de quantos desses elementos tem dentro de cada um. Então, quando uma mulher chega com um problema, né, ou um problema com menstruação, ou uma possível menopausa, enfim, não importa, tudo isso que a doutora Ananda trouxe até agora, quem é essa pessoa? Quem é essa mulher? Ela é mais o quê? Ela reúne mais fogo dentro do metabolismo dela? Como que é isso tudo? E a Ananda tem um blog, pessoal, muito legal, que é mulherayurveda.com. É isso, Ananda? Mulherayurveda. Ou anandaruguê.com também. Ou anandaruguê.com. E vale muito a pena. Isso. Tem até um manual lá, um ciclo menstrual saudável, segundo o Ayurveda, muito bacana. Então, eu também indico para vocês entrarem lá e pesquisarem. A Ananda também agora fez, rapidamente falando, fez um ciclo aí de seminários incríveis. Eu tive a oportunidade de poder participar de 2, né? Um era especiarias voltada para as crianças, e o outro, Ananda, que você fez, que eu fiquei assim maravilhada, sobre autismo, que foi assim extraordinário. Então, tudo muito voltado, né, para as crianças e assim diversos assuntos, né, pessoal? Porque assim, o Ayurveda, ele não é algo assim inatingível. Ele não é algo assim que você fala, olha, eu não vou me tratar com Ayurveda porque eu não quero parar de comer tal coisa. Parece um estigma, né? Uma coisa assim, não vou por conta disso. Ainda tem um pouco disso. E quando a gente começa a entender e perceber que a Ayurveda é o ciclo da vida, naturalmente falando, e entender a beleza de tudo isso que você está trazendo, de respeitar esse ciclo, de observar e de agir de acordo com o ciclo natural da vida. Isso é de uma beleza profunda. Então, maravilha. Eu tenho uma outra questão aqui, da queima de ervas, né? Porque essa ideia dessa live surgiu de um post seu de queima de ervas. E essa questão da queima de ervas é algo que eu pratico há muitos anos. E eu acho que eu estava ensaiando, na realidade, para ir né, repaginando todo o meu caminho espiritual e de propósito de vida, enfim, na queima de ervas dentro do Ayurveda. Como, Ananda, equilibrar, como viver situações do dia a dia, como melhorar o nível das relações, né, para que isso não vire toxina dentro da nossa mente, das nossas emoções, do nosso campo físico, através da queima de ervas. Fala um pouco para a gente disso. Bom, na verdade, o Ayurveda fala sobre 2 tipos principais em que a gente pode fazer a aspersão dessa erva, o uso da erva via vaporização, né, que é quando eu coloco a erva em água, que o Ayurveda usa bastante, terapias de saunas locais, saunas gerais. Mas em alguns aspectos especiais, o Ayurveda fala sobre a fumigação, que não envolve umidade, não envolve água, é a queima da erva seca, né, para fazer fumaça. Quando que o Ayurveda fala do uso dessa queima da erva seca? Sempre quando a sutileza daquela erva tem que ser usada. Quando a questão do não peso, porque quando a gente coloca uma erva com água, faz um decocto, aquilo também vai ter aspersão de moléculas de água. Quando eu queimo, eu vou ter sutileza, leveza, penetrância, calor, mais o elemento fogo e erva do que o elemento água e fogo juntos. Isso faz total diferença para o Ayurveda. Então, quando eu preciso dessa sutileza, eu vou queimar as ervas.
secas. Legal. Então, na infância, a fumigação é muito usada, né? Por que que eu tenho um pouco de conhecimento sobre essa fumigação? Porque dentro da pediatria ayurvédica, um dos principais tratamentos se chama Dumpana, que é essa queima de erva. A criança, por ainda estar muito sutil, em fases, né? Primeiro até 2 anos, muito sutil, depois ela só assenta no mundo físico mesmo, entre 7 e 8 anos. Então, essa sutileza dela, a aspersão, a aspiração de ervas vai ajudar em diversas questões. Por exemplo, em questões de convulsões, síndromes convulsivas e várias outras. Também é uma forma da gente não agir tão fortemente como se não pela via oral também. Quando a gente quer tratar também o ambiente e as pessoas que estão naquele ambiente, a parte energética do ambiente e das pessoas que estão no ambiente, a gente usa ervas. Existem ervas dentro do Ayurveda que são específicas para espantar, digamos assim, tanto micro-organismos, vírus, bactérias, como purificar o ambiente energeticamente. Então, por exemplo, tem uma erva, uma resina, são as ervas de resina, geralmente são as melhores para esse propósito. Então, tem o gugu, que é muito semelhante à mirra, que é muito semelhante ao olíbano. Você vê, quando os 3 reis magos foram levar os presentes para Jesus ali, o que eles levaram? Mirra, olíbano, incenso, né? Geralmente o que ia fazer fumigação, principalmente o que ia abençoar o ambiente ali. Então, são ervas protetivas, né? Aqui no Brasil existe o breuzinho, parece muito semelhante ao gugu do Ayurveda. Então, para usar em fumigação, quando a gente sabe que parece que a doença não está só na questão física, né? Está na questão energética, inclusive na questão emocional, mental, porque a mente ela não funciona dentro só do nosso cérebro. A mente ela encontra-se também externa a nós. Então, quando a gente fumiga e aquela erva vai no ambiente, ajuda muito também purificação de estados mentais, de ambiente, inclusive, igual você falou, nos relacionamentos, né, nas impressões, nas formas de pensamento que a gente vai causando. E, por último, assim, a gente usa muito fumigação vaginal para a saúde da mulher, porque é uma forma da gente conseguir penetrância, né? Quando a mulher coloca ali essa fumaça próxima eu digo 30 a 40 centímetros da entrada da vulva, se ela abre, se ela senta com as pernas abertas, aquilo vai ter penetrância, inclusive no útero, né? E nos anexos uterinos ali. Então, é de grande penetrância também nas mucosas ali, vaginais. Então, penetra tanto interiormente quanto nas mucosas. E aí o efeito é bem intenso mesmo. Então, a importância principalmente nessas fases. É muito interessante, né, Ananda, essa coisa da energia, de transformar uma energia através da fumaça. O quanto que a fumaça, tudo, né, porque envolve elemento ar, elemento fogo, enfim. Exatamente. É como os pensamentos, é como a palavra, exatamente. É como as palavras, como tudo que envolve movimento também, né? Então, essa questão da fumaça, de transformar a forma pensamento, transformar a energia e transformar um quadro mesmo, né? Uma patologia, um incômodo. Eu queria saber assim, Ananda, eu vi que a Maíra entrou aí, esse é até um outro assunto. A Maíra é uma neurocientista especializada em autismo. Ela tem um trabalho incrível. Teve uma época até que eu queria apresentar, que vocês duas se encontrassem, que ela tem um trabalho incrível, é uma referência no Brasil em autismo. E eu falei do seu seminário, que eu achei incrível, e tem tudo a ver. Mas voltando, essa questão energética das plantas, da modificação mental, emocional, física e tudo mais. Os problemas, candidíase, o incômodo, ovário policístico, tudo isso que a mulher traz aí, o pessoal me mandou algumas perguntas de menstruação, se tem problema a fumigação, né, a vaporização não, a fumigação, a queima de ervas durante a menstruação, se muda a flora, se tem problema de bactéria, essas coisas, isso é uma coisa.
E o que poderia ser tratado de doença, e se a pessoa também não pode fazer aleatoriamente em casa. Vou fazer uma fumacinha Sim, em tem casa. indicação, é um tratamento. Inclusive, isso que eu quero, antes da gente continuar, sobre essa questão, até você falando aí da Maíra, sobre o autismo, bom, eu falei muito do corpo energético, mas a fumigação tem total ação como princípio ativo e no corpo físico também, né? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente consome alguma coisa via nasal, aspiração, aquilo chega 5 vezes mais rápido na corrente sanguínea do que o consumo via oral. Então, para o autismo, a fumigação de ervas é extremamente efetiva. Né? Olha, Extremamente que efetiva. incrível. Que incrível. Agora, a fumigação vaginal nunca, nunca, nunca se faz menstruada. A gente não faz nada menstruada, né? Menstruação é uma época que a gente tem que manter certo resguardo, meio como se fosse assim, um pequeno pós-parto, né? Então, nenhuma terapia, porque a nossa capacidade metabólica durante o período menstrual está rebaixada, a gente está se purificando uma camada ali né, o endométrio, a gente está perdendo uma quantidade de sangue, energeticamente a gente também está se purificando de tudo aquilo que aconteceu no mês, então a gente não faz nenhuma terapia menstrual, principalmente não fazer fumigação, porque a fumigação com calor vai... Tá. Eu queria só retificar que assim, os sintomas da menstruação, a cólica, as dores que tem antes, né? Tá, desculpa. Extremamente. Não, mas é interessante a gente falar para não fazer menstruada mesmo. É bom falar. Daí a fumigação vai ser muito indicada. Agora, o que eu queria falar é assim, a fumigação tem muita efetividade para cada pessoa, para cada questão. Pode ser que você tenha uma erva, vai ter uma erva específica, tem que analisar pessoa a pessoa, questão a questão. Mas só a fumigação sozinha também não vai ser cura para nada. Precisa ver a ideia de qual que é a causa daquele desequilíbrio, a abordagem da causa do desequilíbrio, e aí depois entrar com questões como mudança de estilo de vida, alimentação e fumigação. A fumigação faz parte do tratamento global, né? E aí ela entra como alguma coisa que vai ser muito efetiva em termos, assim, a curto prazo. Então, por exemplo, quando você quer tratar o ovário policístico, aquilo demorou um tempo para se desenvolver. Então, ele vai demorar um tempo para ter a sua reversão. Mas quando a gente faz a fumigação, como eu falei, por essa penetrância e por essa ação rápida, inclusive da parte bioquímica, a mulher já vai começar a sentir alívio. No caso, por exemplo, de uma endometriose, as dores vão poder vão diminuir, né? Os sintomas locais vão diminuir, e aí a mulher adere mais aos outros tratamentos, né? Adere mais à necessidade de talvez fazer um exercício, de mudança de estilo de vida, mudança de alimentação. Então, aquilo é muito efetivo na hora. Tanto que, por exemplo, existem técnicas quando o trabalho de parto está demorando a iniciar, a mulher quase 42 semanas, ela é indicada fazer a fumigação para iniciar o trabalho de parto. A reação é momentânea, a gente está colocando calor e um calor vai ser muito absorvido ali junto com a erva em questão. Existe uma erva que se fala muito dentro do Ayurveda, a gente não tem tanto costume de usar aqui, mas uma erva que é descrita assim, para várias questões, que se chama endro, ou dil. Endro. Né? Então, aí em São Paulo é muito mais fácil de se achar no supermercado o endro do que aqui em Minas, onde eu moro. Mas ela é extremamente efetiva. Para várias doenças ginecológicas femininas, né? Então a queima dela, e lembrando que para queimar uma erva ela tem que estar seca. Então primeiro a gente resseca ela, desidrata ela, seja no sol, seja no tempo mesmo, ou num forno desidratado. E depois a gente faz a queima para isso ser efetivo, né?
Mas o endo, Legal. ele pode ser usado em várias questões. Agora tem que ver para as questões também. Porque eu gosto, Nanda. Tem até eu até deixei aqui para as pessoas verem, né? Porque às vezes a pessoa tem erva fresca, tem, enfim, ou não quer comprar, quer fazer todo o processo de secagem. E é uma erva que eu gosto muito. O pessoal foi respondendo a enquete que eu joguei ontem e trouxeram lavanda, arruda, alecrim, um monte de coisa legal, hortelã. E a arruda é uma erva que eu gosto demais. Até todo mundo tem uma contraindicação. Mas eu digo assim, para queimar, para melhorar a energia do ambiente, às vezes eu indico colocar folha de arruda no travesseiro. Lógico que tem um cheiro super forte, eu adoro, mas tem gente que não gosta. E é legal secar, desidratar e guardar para poder fazer uma queima de ervas, né, para diversas finalidades. Aquela erva que comprou, né? Aliás, eu quero que você fale um pouco do Ashera também, que é onde você vive, que tem a possibilidade de cultivar essas ervas maravilhosas e depois também desidratar e poder fazer queima. Então, tem uns caminhos, assim, muito incríveis que a pessoa pode fazer com o que tem em casa e que, às vezes, com aquilo que não vai jogar fora. Deixa secar. Até um coentro, uma folha de coentro que secou, que tá ruim ali na geladeira, tal, tá vendo que não vai consumir, aquilo pode virar um transformador energético muito potente, né? Ananda, você mora no Ashera, não é isso? Isso. Ai, que delícia maravilhosa. Ananda, aproveitando que hoje é 11/11, achei uma data muito auspiciosa. Se você tivesse que escolher aí, aleatoriamente, se você não lembrar todas... Bom, por incrível que pareça, a erva assim, que eu primeiramente penso, que primariamente vem na minha cabeça é a cúrcuma. A cúrcuma, açafrão da terra. Então, assim, o açafrão da terra, na verdade, se eu ficasse perdida no meio do mato e eu tivesse que escolher uma erva, eu acho que eu levaria o açafrão. Porque tanto de uso externo quanto de uso interno, é uma erva extremamente poderosa, né? Anti-inflamatória, anticancerígena, anti-hemorrágica, cicatrizante. Então, eu acho que o açafrão a cúrcuma, é uma erva bastante importante. Eu vou falar em ordem não de importância, mas em ordem que eu vou lembrando, assim, né? Manda bala. O gengibre é uma erva que eu sempre tenho, sempre teria, porque ajuda muito no potencial digestivo. E o potencial digestivo é tudo, né? E controla, inclusive, a minha digestão mental. Existe uma erva dentro da Ayurveda que não é tão comum de achar, mas se chama Guduti. Guduti actinóspora cordifolia, ela aumenta OJAS, que melhora a imunidade, mas não só a imunidade física, a imunidade mental, a capacidade de resistência. Então, é um imunomodulador. Existe outra erva também que tem essa propriedades semelhantes, mas trabalha muito com a parte sutil. O Guduti, ele trabalha muito com a parte física, energia física também, né? Mas existe uma que aumenta a imunidade mental, que é o açafrão verdadeiro, né? O próprio ativo, o pistilo do açafrão verdadeiro. Fora essa, o cominho digere toxinas, né? É ótimo. A folha de coentro, que é já alguma erva mais resfriante, para quando eu preciso resfriar. Tem tantos, né? A semente também, né, Ananda? A semente também, né, do coentro, maravilhosa. Sim, mas a folha é extremamente resfriante, né? Legal. Vários estão passando pela minha cabeça aqui. Quando eu falo em saúde feminina, eu penso no Shatavari, que é o Asparagus racemosus, uma planta que trabalha muito com esse hormônio feminino, que é o estrógeno. Pimenta do reino a gente talvez não use tanto assim como curativo, mas é alguma coisa muito interessante para a parte pulmonar, um tônico pulmonar muito interessante. O vatchá é o cálamo aromático eu teria por causa dos meus filhos, né? Resseca muco, então criança que costuma ficar muito gripada, cheia de muco, cálamo externo, sempre forma externa.
E tem o ashwagandha, né? O ashwagandha é um adaptógeno, que ajuda a gente a enfrentar a vida para a parte mental, dar força, força física também. E para finalizar, eu acho que eu teria também o Brahmi, que é a Bacopa Monnieri, tônico cerebral muito forte. Além de ser tônico cerebral, ainda dá uma questão de clareza mental, que é a erva que talvez dê mais foco e clareza mental que eu conheço. Nossa, mas você tá muito rica com esse arsenal, hein, Ananda? Cara, não precisa mais nada, não precisa mais nada, né? Você sabe que a gente vai abrir. A gente... Oh, nossa, eu falei 11, mas olha, aproveitando a deixa da ashwagandha, eu queria que você falasse, só para a gente abrir para a pergunta, sobre o Rasayana e Vadkarana, né? Que é, enfim, vitalidade, o rejuvenescimento, tanto para homem como para mulher. Porque você falou ashwagandha e eu lembrei dessa questão. O quanto a ashwagandha ajuda os casais que estão querendo ter filho, não é verdade? Sim, como nutridor. Claro. O ashwagandha, essa erva é uma erva muito boa, que além de trabalhar com a parte mental, o nome científico dela é o Witamia sonifera, ajuda a gente a conjugar o sono. Também é uma erva para o homem, é uma erva muito interessante, que melhora a potência masculina, melhora a qualidade e a quantidade dos espermatozoides, né? E o Ayurveda tem dois tipos de tratamento. Básicos, assim, depois que a gente faz uma espécie de desintoxicação, é indicado fazer desintoxicações em maior ou menor grau para a gente manter nosso corpo livre de toxinas, porque a gente está em contato com ar, com alimento que às vezes não é compatível, hoje em dia tantos agrotóxicos, tanta coisa, então a gente vai produzindo toxinas. Então o pensamento é primeiro a gente faz uma limpeza, e é como se a gente fosse limpar a nossa casa. Depois que a gente limpa o chão, eventualmente a gente vai passar uma cera ou alguma coisa assim. Então depois a gente vai dar o brilho para esse corpo, que é a nutrição adequada para cada um. Isso se chama Rasayana. Rasayana é elevar a potência de cada célula ao seu funcionamento máximo, com alimentação adequada, alimentos adequados, rotina diária, sono que faz bem e ervas que fazem bem. Aí o ashwagandha entra como uma erva araçaiana rejuvenescedora. Agora, a gente faz um tipo especial de araçaiana que se chama Vadkarana, que é um rejuvenescimento em especial para a parte reprodutora, feminina e masculina. Quando esse casal quer engravidar, antes de engravidar, ou também quando a gente quer potência para o tecido reprodutor de alguma forma, para conseguir ódias, para conseguir vitalidade também. Legal, bacana. Bom, vamos abrir aqui para a pergunta. Eu vi que tem pessoas aí que perguntaram. Perguntou se eu acho que eu entendi se o alecrim pode ser queimado. Pode. O manjericão também pode. O manjericão é maravilhoso, ele é calmante, pode fazer banho, né, Ananda? Inclusive nos bebês, a partir de idade. Sim, o manjericão. Existem vários tipos de manjericão, né? Existe um manjericão que se chama manjericão o óximo santíssimo, né? Um manjericão santo, que é o Tulasi. E existe o manjericão comum, esse que a gente acha, algumas variedades também. Esse Tulasi, que é o manjericão santo, ele é muito potente, mas o manjericão comum também é muito potente. Então tem muitas ações. A ação também mental, a ação aromática. As ervas aromáticas, elas sempre vão melhorar a nossa condição mental e a nossa vibração. Sempre. Né? Lembrar disso, assim. Então, o manjericão, ele tem essa condição de melhorar a nossa capacidade digestiva de forma bem suave, melhorar a condição mental, o ser um tônico pulmonar e um tônico também, assim, quando a gente está com diarreia, virose. Legal. É extremamente interessante. Né? A Patrícia aí está perguntando o que usar, quais ervas no puerpério aí, ó. Não sei se quer trazer alguma coisa, complementar, enfim. Para fazer a fumigação, olha, no puerpério, o Ayurveda tem, assim, uma série de rotinas
que vão realmente manter a saúde da mulher. Então, a mulher, pelo menos pelos 42 dias iniciais, depois que para um pouquinho aquela loqueação, ela tem uma rotina de receber massagem diária, seguido de sauna e depois fumigação vaginal para fazer, considerando que o parto ali provavelmente foi um parto vaginal, para fazer a cicatrização, para o útero retroceder para o lugar dele, impedir infecções, melhorar o pH vaginal, dar tônus vaginal. Então, a gente usa um composto que se chama Dáximo, né? Depois eu posso até escrever, ou você pode escrever. É o Dáximo, que são 10 raízes. 10. Porque o que que acontece? Quando a gente abre, a gente tem que abrir o nosso corpo e a nossa energia para o parto. Então, o dástimo são 10 raízes que vão aterrar a mulher. Vão ter todas essas. Vai ser cicatrizante, né? Isso que eu falei. Mas também energeticamente vai fechar o corpo energético dessa mulher que está muito aberta e vai aterrar. Por isso que a gente usa essas 10 raízes. Daí tem várias plantas. Dentre essas, por exemplo, tem jurubeba, tem várias plantas aí, raiz delas, né, que compõem esse dástimo. Perguntaram, eu vou depois fazer meio que um resumo dessa live e vou disponibilizar algumas informações muito importantes que você trouxe. Perguntaram de erva para proteger o bebê e acho que perguntaram também erva para cada fase da mulher, mas aí é uma outra live, né? Se a gente for falar das ervas de cada, aí é muita coisa. Mas assim, para a mãe que acabou de ter um filho, que quer proteger o bebê, porque às vezes é visita e pega no colo, um pega, o outro pega, o outro pega. Algo para complicado isso. Algo para proteger o bebê de maneira bem. A gente tem aí mais 5 minutinhos, Ananda. Tá, então vou falar essa parte do bebê que é bem interessante. O Ayurveda fala que desde o momento do parto até 42 dias de pós-parto, a mãe e o bebê estão abertos, então eles precisam dessas ervas aromáticas. Então fala para fazer saquinhos de ervas e colocar dos dois lados, onde a mãe e o bebê vão dormir, vão permanecer, tipo na cama, no bercinho do bebê, nos dois lados, onde ela faz comida ou pega comida e onde pega água, que vai dar essa proteção. E nos 4 cantos do quarto do bebê. Esses saquinhos no teto, né? Esses saquinhos de erva, basicamente, podem ter variações, mas é linhaça, um dente de alho, vatá, que é o cálamo, gugu, um pouco de gugu também, que pode ser substituído por qualquer outra dessas ervas de resina que eu falei. E aí eu posso pôr outras, como vetiver também, é bem interessante. Ou óleo essencial, a gente vai recolocando o óleo essencial também. E isso que vai fazer a proteção do bebê nos primeiros 42 dias. Fora isso, o bebê também tem um pós-parto, né? Um puerpério, também são esses primeiros 42 dias, então... E uma rotina que segue esse pós-parto. Depois que do 11º dia, quando ele já tem o mínimo de imunidade, o umbigo já provavelmente caiu, ele vai ter uma rotina de massagem, que é aqui chegou com o nome de Chantala, a massagem, um banho e a fumigação no ambiente. Então, enquanto alguém está dando banho no neném, outra pessoa vem e fumiga o ambiente com o gugu, que é a comífera mucu, que provavelmente a gente poderia substituir pelo breu, e traz a criança para esse local, não com a fumaça diretamente nele, mas a fumaça já saiu, só para fumigar o ambiente. Isso é uma proteção, inclusive, contra infecções. Vamos pensar que esse conhecimento é um conhecimento que foi escrito ali, que ganhou forma escrita 1000 anos antes de Cristo. E já vem há muitos mais 1000 anos antes disso. Então, eles desenvolveram todo um campo para falar sobre infecções, proteger, né? Preventivo. Maravilhoso. A Sami aí perguntou também para fazer um checklist, mas eu acho que depois, Ananda, a gente consegue deixar um esqueminha. Eu trouxe aqui para mostrar como eu faço normalmente, né? Que tem um turíbulo, eu vou preparando, eu preparo a caminha com sassafrás, faço fogo, abaixo o fogo até virar brasa, e aí eu venho trabalhando com resina ou com as folhas, e vou dependendo do que eu quero fazer no dia, né? Eu quero harmonizar, eu quero descarregar, eu quero, sei lá,
A folha de Exatamente. mamona eu utilizo muito para poder limpar a casa, enfim. Uhum. Eu acho que é legal. Eu acho que eu não sei se tem mais alguma pergunta. Foi Só muito falar legal, que Ananda. a gente Pode tem falar. duas possibilidades de queima dessas ervas. Ou uma, a gente pega a erva em pó, faz uma brasa e joga a erva ali em cima, e com turíbulo, alguma coisa, vai distribuindo isso. Ou em forma de incenso, né? Que você compra já. Ou você faz seu próprio incenso, que é um ramo das ervas. Por exemplo, se você quer o alecrim, a arruda, você envolve essas ervas ainda frescas num barbante e espera elas secarem. Depois que elas secarem, você queima elas. Você faz seu próprio incenso. Legal. Entendi. Muito, muito bom, muito bom. Ananda, sabe o que eu queria te pedir? A gente está aí, acho que dia 13 agora, né? Comemoração aí do guardião do Ayurveda, Dhanvantari, o senhor Dhanvantari. E eu gostaria muito de ter feito no começo e acabei nem fazendo de tanta emoção de te receber aqui hoje. E eu quero saber se você quer encerrar, se eu faço o mantra Dhanvantari ou se você quer encerrar com o mantra de Dhanvantari, que é a coisa mais linda para a gente encerrar essa live, né? Tão rica, tão maravilhosa com a sua presença aqui. Você quer fazer Então, para encerrar? Você quer falar mais alguma coisa antes? Não, eu quero só te agradecer a oportunidade. Você sabe que esse é um assunto que eu falei pouco sobre ele até hoje, embora eu goste muito e eu use muito e eu sei a efetividade. Então eu te agradeço essa oportunidade. Vamos falar depois mais sobre isso também e espero que a gente possa se encontrar. Obrigado a todos que compareceram e vamos então entoar uma parte do mantra de Dhanvantari para finalizar a live. Namami Dhanvantari Madhideva Sura Surai Vandita Padmam Loke Jararu Bhayamrutu Nashanam Dataramisham Vividaushadinam Dataramisham Vividaushadinam Shanti, Shanti, Shanti. Ananda, Obrigada, Adriana. só uma coisinha rápida. Como que as pessoas, para procurar pelo teu trabalho, por tudo isso que você trouxe, essa magnitude, né, em relação à saúde feminina, elas te encontram pelo seu perfil no Instagram? É o melhor meio? Eu acho que talvez pelo site, o melhor meio, né? Que é anandarugue.com. Ou pelo meu perfil no Instagram também. Às vezes eu demoro um pouco para responder, que é muita atividade de mãe, de casa também, né? Multifatorial aí, mas eu respondo sempre. Legal. Então, um beijo grande, Ananda. Um beijo para todos vocês. Obrigada pela presença aqui de todo mundo e a participação também. Beijo, querida. Obrigada a todos. Obrigada.